Nós estamos recebendo o vereador Paulinho AP, da Câmara de Volta Redonda, o doutor Marcelo Moren Neto, pediatra e geriatra, e a doutora Rafaela de Carvalho Moren Neto, advogada. O tema é audiência pública na Câmara de Volta Redonda, para debater a possibilidade de incorporação da cannabis medicinal como tratamento na rede de saúde municipal. Hoje nós abrimos o programa com esse tema, falamos sobre essa questão e nós começamos a entrevista dizendo bom dia ao vereador Paulinho AP, que é o autor do pedido da audiência pública para discutir essa possibilidade. Incorporação da cannabis medicinal como tratamento na rede de saúde municipal. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Bom dia, Dário, bom dia, ouvintes. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, a audiência vai ser mesmo às 18 horas ou 18h30? Isso, vai ser às 18h30, Uhum. tá? E tem como base a gente discutir, né, um pouco sobre esse medicamento, que alguns ainda não têm muita ciência dele. Tem até, normalmente, até um pouco de preconceito. Exatamente. Mas que é um medicamento que está sendo provado no mundo inteiro agora, que ele consegue tirar um pouco daqueles medicamentos pesados que as pessoas têm que usar e para um medicamento mais natural, né? É um medicamento que hoje ele é muito caro na rede privada e a gente quer trazer isso para o sistema SUS de saúde, que a gente sabe que tem pessoas que têm muitas doenças, né? Que não têm acesso a esse medicamento. Bom, a grande verdade é que é mais uma discussão que acontece. Eu me lembro que eu era bem mais jovem e houve a discussão de implantação da homeopatia no serviço público de saúde. Agora é uma nova alternativa, um medicamento natural, mas tem um preconceito, porque a planta que gera esse medicamento é a planta que gera também a maconha, que é considerada droga de perigo mais leve, mas é proibida, né? Fumar maconha é proibido. Isso. Agora, o canabidiol pode. Isso aí, pode dar. E a gente quer desmistificar isso. A gente está lá não para discutir essas outras coisas, da maconha, legalização, e não também do uso recreativo, nada disso. A gente quer a saúde para a população. A gente quer discutir isso. Descobriram que a erva serve para produzir um óleo que é um medicamento. Isso. Várias partes da planta, né? Ela tem o seu uso para cada tipo de tratamento. Igual o caule da maconha, né? Se tira o óleo para fazer um tipo de tratamento. Então, tem toda uma parte ali que, na verdade, eu não tenho muita experiência nisso, né? Mas a grande verdade é que a ciência desenvolveu técnicas para a utilização medicamentosa dessa planta, não é? Exatamente. E aí a discussão vai ser hoje e nós estamos recebendo aqui o doutor Marcelo Moren Neto e a doutora Rafaela de Carvalho Moren Neto, que vão fazer uma palestra hoje na Câmara de Volta Redonda sobre o tema. Deixa eu falar com o doutor Marcelo primeiro. Doutor Marcelo, bom dia. Como é que vocês vão desenvolver o trabalho hoje na Câmara para explicar à comunidade Volta Redondense, à comunidade da região do Médio Paraíba Fluminense, que esse medicamento deve ser implantado no serviço público de saúde? Nós já tivemos discussão sobre homeopatia e a homeopatia hoje é receitada pelos médicos do Serviço Público de Saúde. Agora vem a história da cannabis. Conta pra gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Dário. Bom dia, ouvintes. Exatamente, Dário. É mais uma prática de medicina complementar que a gente visa instituir aí dentro do SUS. Tanto a questão da homeopatia, como recentemente também a acupuntura. Então, são práticas de medicina integrativa que visam trazer uma melhoria para a qualidade de vida desse paciente. Hoje a acupuntura já foi introduzida também no serviço público. Exatamente. Em Volta Redonda já tem? Já tem. Já tem? Já tem. Uhum. Então, a ideia hoje do debate é a gente fomentar, né, essa questão da cannabis medicinal. Ainda existe ainda muitos mitos, muitas fake news. Então, Doutor, usou cannabis?
Cannabis, isso. Cannabis. A gente fala cannabis, né? Cannabis, cannabis, portuguesado, mas vem do latim cannabis sativa, né? Que é a espécie da planta da onde a gente extrai o óleo, né? Corrigindo o Paulinho, esse óleo é retirado das flores da planta ou do cânhamo, que é uma espécie também da cannabis sativa, e a partir dali a gente consegue extrair um composto químico que a gente fala que tem mais de 500 substâncias químicas, né? Ali tem os endocannabinoides, né? Que a gente produz essa substância dentro do nosso organismo, a gente já nasce produzindo isso, são derivados da metabolização do ácido araquidônico, são neurotransmissores, então nosso corpo já produz endocannabinoides, tem receptores canabinoides, e na falta deles, devido a algum transtorno, alguma doença, alguma patologia, que perturba esse sistema, a gente descobriu, né, que a planta da cannabis sativa tem seus fitocannabinoides, que na essência a gente fala sempre do canabidiol e do tetraidrocannabinol, que são o CBD e o THC, são mais proeminentes na planta, mas além deles são mais de 120 fitocannabinoides, tem o THCA, THCV, CBN, CBG, além disso tem os flavonoides, os terpenos, então o óleo integral da planta tem mais de 500 substâncias químicas ativas. Dependendo da patologia, dependendo do transtorno, a gente indica a prevalência de um, de outro, ou a composição de alguns, para que a gente possa diminuir, né, esses sintomas adversos causados por muitas doenças. E dentre elas, algumas doenças órfãos, né, doenças e transtornos que não têm tratamento. Inclusive, tratamento médico regular, né, como Alzheimer. A gente tem alguns sintomáticos para melhora, o transtorno do espectro autista, mas não temos tratamentos eficazes, né? Com medicamento, né? Com medicação alopática. Inclusive, eu me lembro, o doutor é geriatra, eu me lembro que eu entrevistei uma geriatra aqui no programa já há muito tempo, a Márcia Grock, e ela disse o seguinte: Alzheimer, ninguém conseguiu descobrir ainda a origem, não é verdade? É isso aí. E o canabidiol funciona para o Alzheimer? Exatamente. Na verdade, a gente, quando fala de uma doença neurodegenerativa, a gente fala de trazer qualidade de vida, né? A gente não consegue interromper o curso natural da doença, e o que a gente vai fazer é diminuir os sintomas advindos dessa patologia. Então, o paciente com Alzheimer tem uma perda cognitiva importante. Então, a ideia do tratamento com a substância enteógena é melhorar essa questão das sinapses neuronais, promover a neuroplasticidade, a neurogênese, a questão da motricidade, né, os movimentos involuntários. Esse paciente tem bastante agitação, então diminuir isso, questão da insônia, falta de apetite. Então a ideia do tratamento é que a gente consiga diminuir a celeridade do avanço dessa doença, né? Lembrando que a doença do Alzheimer é uma deposição de placas beta-amiloides no cérebro, de compostos neurofibrinares, e que o nosso organismo percebe aquilo como uma coisa inata, que não deveria estar ali, não faz parte do nosso corpo, e acaba fazendo com que o nosso sistema autoimune não reconheça aquilo, envie para lá células de defesa, né, macrófagos, e essas células de defesa vão para lá e começam a deteriorar o cérebro, começam a tirar pedacinhos do cérebro no intuito de nos defender, mas na verdade aquilo já faz parte do nosso organismo. O organismo tenta uma defesa de alguma coisa que já faz parte do nosso organismo e de repente provoca a deteriorização. Exatamente, e com isso o avanço rápido da doença. Então a ideia do tratamento com a cannabis é a gente diminuir esse overdrive, esse disparo inconsequente dessas células imunológicas, fazer uma imunomodulação, que o nosso organismo entenda que aquilo ali faz parte agora fisiologicamente do nosso corpo, e que a gente consiga melhorar a parte cognitiva, a questão da motricidade, melhorar a questão do apetite, regular o sono e as propriedades, né, do medicamento, né? Aí o senhor está falando, doutor, em relação ao Alzheimer.
O espectro autista. O transtorno do espectro autista também é outra que a gente chama de transtorno, né? Não é uma doença, é um transtorno órfão, né? A gente não existe remédio para o autismo, né? Alguns pacientes com autismo mais grave, né? É necessário que a gente, para não colocar o paciente em risco, que ele não coloque os outros em risco, a gente costuma administrar algumas medicações, o hipnótico, o antipsicótico, algumas medicações para tentar organizar esse paciente. Mas, no geral, o paciente depende das terapias, né? Depende de um tratamento adequado. E um acompanhamento permanente, né? E a cannabis vem no intuito justamente da gente tentar organizar esse paciente. Dá uma acalmada? Exatamente, para que ele tenha concentração e organização para que possa funcionalizar as terapias. Não adianta o paciente ir para fonoaudiólogo, ir para psicologia, ir para terapia ocupacional e não conseguir ficar agitado de um lado para o outro. Então não tem a organização para poder funcionalizar essa terapia. A ideia do tratamento é justamente dar uma tranquilizada nesse paciente para que ele possa realmente absorver as terapias da forma adequada e assim evoluir dentro do Como é que descobriram que, me perdoe, mas eu vou continuar falando cannabis, que é mais fácil, né? Desculpe. Não. Mas como é que descobriram que a cannabis sativa, a cannabis, a outra, funcionam para Alzheimer, funcionam para autismo? Como é que descobriram isso, doutor? O Brasil é um pioneiro nisso, Dário. Há mais ou menos 30 anos atrás foi descoberto o sistema endocannabinoide, né, através de um pesquisador búlgaro-israelense, né, professor Rafael Mechula. Ele... Mais uma vez Israel, né? Mais uma vez Israel. A gente tem que respeitar, né? Israel, demais. A gente tem que respeitar a ciência desenvolvida naquele país minúsculo. Exatamente. E num tempo onde o extrato da planta era proibido, né? O professor Rafael Mechula, com toda a sua capacidade, seu conhecimento, já era um cientista renomado, foi até a polícia lá de Israel, conseguiu o extrato, né? O haxixe, advindo de uma apreensão. Eles fizeram um termo circunstanciado, entregaram ao professor e o professor começou a pesquisar. Ali ele foi o primeiro pesquisador que conseguiu isolar os fitoquímicos da planta, né? O CBD e o THC. E a partir dali, o grande interesse era o THC, que é a substância enteógena, a substância que dá o barato, que as pessoas, né? A curiosidade dele veio disso, porque tantas pessoas... Ele queria saber por que o cara que fumava maconha ou que fumava o haxixe dava aquele barato. Exatamente. E um barato diferente de um para o outro. Um falava demais, o outro tinha muita fome, o outro dormia, o outro passava mal, o outro tinha ansiedade. Então, por que essa substância agia de formas diferentes numa comunidade heterogênea? Então, a partir dali, ele começou esse estudo e o foco no início nem era tanto o CBD. O CBD veio como uma grata surpresa. O CBD o que é? É o canabidiol, é apenas um... O canabidiol é um elemento. Um elemento. E o THC é outro elemento. É outro elemento. Dentro dos 500 elementos que a planta tem em torno, né? Então, o professor Elisaldo Carlini, da USP, né? Em São Paulo? Isso. Já falecido, eminente professor Elisaldo Carlini, fazia um trabalho dentro da faculdade com o tratamento de síndromes epiléticas refratárias. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, e são pacientes, né, na sua maioria crianças, que já estavam perdendo a comunicação, a fala, a mobilidade, tinham mais de 40, 50 crises epiléticas por dia, já estavam otimizados dentro da medicação utilizada, não tinham um retorno satisfatório. E aí o Rafael Mechula entregou para ele o extrato do CBD, veio ao Brasil, e assim ele começou a fazer essa pesquisa. Esse extrato do CBD é o canabidiol, o óleozinho, né? Na verdade, ele trouxe em pó. E aqui a gente fez esse preparo, essa transformação. Porque é um medicamento natural, é o extrato da planta diluído num óleo essencial. Pode ser o MCT, óleo de coco, o azeite de oliva, a glicerina. Então, o professor Elisaldo Carlini fez uma pesquisa
primeiramente em animais, depois com segurança foi para os humanos. E assim, numa população de 8 pacientes, 5 pacientes conseguiram zerar essas crises epiléticas, 2 pacientes tiveram 75% da diminuição das crises e apenas um paciente não teve resultados positivos. Isso chamou a atenção da comunidade científica mundial. Todos começaram a tentar, que substância é essa, que maravilha que trouxe isso para um quadro refratário que a ciência ainda não tinha como ajustar. E a partir dali começou, né, a pesquisa em diversas doenças, né? Hoje a cannabis medicinal, né, ela é utilizada para mais de 35 patologias ou transtornos. Então a gente está falando... Mais de 35... Exatamente. Quando o doutor fala patologia, para as pessoas entenderem mais facilmente, mais de 35 doenças, né? Isso. Quando eu falo patologia, porque tem doenças, tem transtornos mentais, então tem diversas... Mas a gente generaliza como doença mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. E, bom, 35? 35. São doenças neurodegenerativas, como a gente falou, o Alzheimer, tem o Parkinson, tem as demências senis, demências por corpo de Levy, demência vascular. O Parkinson também resolve? Parkinson também. Alguns Parkinsons, né, de uma forma mais grave, a gente cursa com congelamento das pernas, né, o freezing que a gente fala, uma dificuldade para deglutir, uma dificuldade com os movimentos finos. De repente a pessoa que tem Parkinson, em determinadas situações, eu tenho verificado no Rio de Janeiro uma pessoa do meu relacionamento, ele mentalmente está muito bem, mas o cérebro comanda, ele não consegue, por exemplo, se movimentar, se locomover, é preciso ser ajudado, e ele é refratário ao uso da cadeira de rodas, ele tem uma dificuldade muito grande para se movimentar. É o que a gente chama de congelamento. O congelamento. Exatamente. Então, a ideia é a gente diminuir esse congelamento. Com o canabidiol? Com o canabidiol. Na verdade, é mais o THC nesse momento do que o próprio canabidiol. O canabidiol, ele é utilizado geralmente em todos os medicamentos. O THC em algumas situações indicadas. Na questão do congelamento, é necessário o THC porque ele é o relaxante muscular. Ele é a substância que vai ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Além disso, a gente tem a questão dos transtornos mentais, né, transtorno de hiperatividade, transtorno de ansiedade generalizada, questão da depressão. A gente tem também a questão das dores crônicas intratáveis, pacientes em tratamento de câncer metastático, pacientes que fazem tratamento de HIV, que tem uma síndrome consumptiva, né, que estão bastante emagrecidos, inapetentes, pacientes que têm náuseas, vômitos refratários. Então, assim, é uma gama de aplicações, só que nesse momento, nessa discussão, junto com a Câmara Técnica, a gente vai tentar entender quais patologias iniciais para a gente iniciar esse projeto, né? Não dá para a gente abranger todas essas 35 patologias nesse primeiro momento, mas a gente quer realmente entender se de repente essas doenças órfãos, a princípio, que a gente já possa trazer uma qualidade de vida para esses pacientes, como o transtorno do espectro autista, o Alzheimer. Devo dizer aos meus amigos que estão ligados no programa que o doutor Marcelo está antecipando alguma coisa do que ele vai falar hoje na audiência pública. Imagine, nós estamos conversando há poucos minutos, né? Tem 20 minutos que nós estamos conversando. Olha quanta informação já foi transmitida por aqui. Eu quero renovar o pedido a você que está interessado em tomar conhecimento da profundidade, da importância da utilização da cannabis no serviço público. Quero convidar você aí à Câmara Municipal hoje. E eu ainda não falei com a doutora Rafaela. Tem que falar com a doutora Rafaela, que é advogada e que tem outras informações para passar para a gente. Doutora, bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia, meus caros aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes. Muito prazer estar aqui. O que é que a senhora pode contar para a gente, já que é advogada, em termos de utilização da cannabis no serviço público?
a cannabis, como o Marcelo disse. Desculpe, viu, mas não consigo. Cannabis. Cannabis. Então, porque cannabis em si, aí vou usar a pedagoga que mora em mim para tentar explicar um pouquinho por favor. mais. Uhum. A cannabis em si é um nome científico. E no Brasil a gente pensa sempre em trazer o português, que é a nossa língua perfeita, que a gente tem tanto orgulho. E o aportuguesado disso coloca um circunflexo. E aí vira cannabis. Por essa razão seria a gente dizer em português o nome científico latim da planta. Né? Perfeito. E, nesse sentido, do aporte jurídico, se faz necessário, em sua grande maioria dos casos, para a forma de aquisição. Porque hoje no Brasil, ou você consegue importar, e aí você faz esse custo, que como foi dito aqui, é um custo elevado, e de fato ainda não consegue trazer a democratização desse remédio necessário que traz qualidade de vida. Então, muitas demandas são propostas para que seja determinado que o Estado pague através do Sistema Único de Saúde. Então, precisa de um advogado nesse sentido para obrigar que o Estado faça o que Volta Redonda está sendo pioneiro em fazer nessa discussão hoje mais tarde. A implantação no serviço público. Exatamente. A partir da implantação da cannabis no serviço público, os médicos vão poder prescrever cannabis para pessoas que são atendidas pelo SUS em Volta Redonda. Essa é a lei que está sendo preparada pelo Paulinho AP para que Volta Redonda cumpra. A partir daí, como o medicamento é de alto custo, vai ficar muito difícil o médico prescrever e a pessoa não tem condição de comprar. E aí vai ser preciso que a advocacia atue nesse sentido. Então, o projeto de lei, ele visa exatamente não precisar dessa demanda. O Serviço Público de Saúde Municipal buscará as medidas corretas e adequadas para fornecer esse remédio, para fornecer o tratamento em si, tanto na complexidade da área de saúde, da prescrição médica, quanto da área final, que é realmente o produto com a pessoa que necessita dele. Então, comprovada a necessidade, a prescrição médica, a pessoa vai receber o remédio, não necessitando do comando judicial para isso. E, a propósito, no momento, a discussão é implantar no Serviço Público de Saúde. Como ainda não foi implantado no Serviço Público de Saúde, já tem médicos receitando o produto, como é que as pessoas estão fazendo? Porque ainda há uma dúvida, se pode, se não pode. Tem muitos médicos no Brasil receitando? Então, a gente, infelizmente, ainda não tem uma gama muito grande, mesmo porque pôde-se perceber aqui nesses poucos minutos que a complexidade do remédio é algo que demanda uma educação médica específica. Né? Certo. Então, isso é igual, eu estou comparando de novo, é igual a homeopatia, né? Homeopatia teve uma discussão e tal, e hoje cannabis é outra discussão. Exatamente. Agora, já tem muitos médicos prescrevendo no Brasil? Tem muitos médicos, mas ainda uma gama de 2% do total de médicos no Brasil. Ainda é muito pouco, pequeno. Né? 2%. Sim, ainda é muito pequeno por conta dessa necessidade de você saber. Muito difícil lidar com a individualidade e com a complexidade do ser humano. E a cannabis vem trazendo isso de uma forma muito real para a medicina. Porque ela vai ensinar ao médico que o remédio para cada um é diferente e é individualizado. Não é a mesma coisa, né? Não é o peso por quilo, como o médico está muito acostumado. Qual é aquela calculadora que faz? Não, ele vai realmente precisar entender a modulação da posologia individualizada para dentro de um contexto que a gente chama de biopsicossocial. O médico vai precisar entender um pouquinho mais do seu paciente para conseguir prescrever com assertividade. Pelo que a doutora Rafaela de Carvalho Moren Neto, advogada, está falando, eu volto agora ao doutor Marcelo Moren Neto, pediatra e geriatra.
vai ser preciso, para fazer a implantação no serviço público, doutor, que os médicos sejam preparados para prescrever, não é? Vocês, a lei já prevê aí que a Secretaria de Saúde vai ter que preparar esses médicos? Na verdade, a ideia é que a gente tenha um centro de acolhimento desses pacientes. Como é uma terapia muito individualizada e demanda uma educação médica continuada, então a ideia é fazer um centro para receber esses pacientes. Então, esse paciente que tem essa necessidade é indicado pela rede de atenção básica do município, vai lá, a gente vai avaliar, precisa fazer uma avaliação pré-consulta para ver se realmente ele é elegível a esse tratamento. É um tratamento que, como a gente falou, tem 30 doenças, mas na verdade não é indicado para todos. Então tem que ver as medicações que ele faz uso, se tem alguma interação medicamentosa, se ele tem algum tipo de alergia, algum tipo de medicação que vai dar interação. Então, assim, é uma avaliação que deve ter de ser feita para que a gente possa eleger, e além disso ele vai ter que ter um acompanhamento após a consulta. É como a Rafa comentou, não é dose quilo-dia. A gente vai passar uma dose, esse paciente vai passar uma semana com essa dose, vai nos dar um feedback, como foi a semana, o que ele sentiu, e assim a gente vai fazendo incrementos nessa posologia até que a gente ache uma dose terapêutica. A dose terapêutica é a menor dose que o paciente venha se beneficiar. E essa dose terapêutica muda de um para o outro. O sistema endocannabinoide seu é diferente do meu, sua compleição física é diferente da minha, seu metabolismo é diferente do meu, não sei como é que se você faz atividade física, se não faz, qual é o tipo de alimentação, se não é um cano furado. A gente dá uma medicação anti-inflamatória e o paciente começa a comer um monte de besteira, inflamando o organismo, então a gente acaba que perde aí a efetividade do tratamento. É um tratamento multidisciplinar que demanda a questão da nutricionista, a questão da psicóloga. Doutor, a consulta para verificar a possibilidade de prescrever esse medicamento para determinados pacientes, a consulta deve ser uma consulta longa ou vai fazer 2, 3 consultas até chegar à conclusão? Porque na vida comum aí você chega para o médico, eu estou com isso assim, doutor. O doutor vai fazer o exame de sangue, não sei o quê, aí vem o diagnóstico, vem o exame de sangue, aí ele dá o diagnóstico. Exatamente. Mas nesse caso aí não pode, não basta pedir um exame de sangue, né? Não, ele já passa para um profissional antes, que esse profissional, neurologista ou psiquiatra, ou a especialidade que for, dá um diagnóstico a esse paciente já chega para a gente com um diagnóstico. Então, antes dele ir à consulta, ele preenche um questionário para a gente poder avaliar se ele é elegível a esse tratamento, para ele também não pagar uma consulta ou não ir numa consulta, chegar lá o médico falar, você não está apto a esse tratamento. Então, antes de ir, ele preenche, a gente avalia questão de alimentação, questão comportamental, se ele faz uso de outros medicamentos, se ele faz uso de drogas psicoativas, se ele usa álcool, se ele fuma. Então, assim, diversas perguntas para a gente poder entender esse indivíduo, e quando ele chega na consulta, ele já está elegível. E aí, a partir dali, a gente faz uma consulta em torno de 40, 50 minutos para a gente poder conversar, entender, passar a proposta e pegar o comprometimento do paciente. Não adianta o paciente achar que é uma medicação milagrosa, não é. Se a gente quer mudar uma situação que está acontecendo até hoje, a gente tem que, a partir dali, mudar nossos atos, mudar nosso comportamento. Não adianta tentar mudar a sua situação de saúde se você continuar fazendo tudo aquilo que fez até o momento. Tem que seguir determinados regulamentos que vão ser estabelecidos, né, exatamente, Dauro. E pegando o gancho aqui, falando que a gente vai estar lá, mas não vai ser só eu, o Paulo e a doutora Rafaela. Vai ter mais gente para falar. Vamos trazer um time especializado, competente, para estar nos auxiliando nesse debate público. Quem é que vocês vão trazer? Primeiro, vamos falar do Luiz Gustavo, que é presidente do coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, uma associação sem fins lucrativos aqui de Volta Redonda, a qual eu sou vice-presidente,
que organizou junto ao Paulinho a convocação desse debate. Ele é médico? Não, ele é um paciente que veio me procurar alguns anos atrás, há 2 anos atrás. Como é que chama ele? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Ele não estava tendo acesso, ele achou muito caro a outras associações. Ele falou, Marcelo, vamos fazer isso? Acho que vai ser importante, não existe nada parecido no Sul Fluminense. Eu falei, vamos. E já são 2 anos já de associação constituída já legalmente. Já tem 2 anos, doutor? 2 anos. É um processo de formiguinha. Graças a Deus a gente... Um trabalho continuado. Continuado, exatamente. Então vai ser eu, a doutora Rafaela, o Paulinho. Além disso, a gente vai trazer Emílio Figueiredo, que é mestre em Justiça e Segurança, membro da Rede Reforma, que é uma rede de advogados que cuidam dessa parte. Vamos trazer a Marilene Oliveira, que é a mãe do Lucas, né? Uma criança muito especial. Ela é presidente da Abrario. A Abrario é uma grande associação de Niterói que fez a parceria público-privada com a cidade de Búzios, né, que é a pioneira dentro do segmento. Búzios já tem essa proposta aprovada. Já tem na rede pública? Em funcionamento, exatamente. Búzios já tem? Já tem. Marco Carboni, que é presidente do Instituto Cura Pro Qualividas de São Paulo, também uma grande associação de São Paulo. Vamos trazer o Tiago Paulo, que é um farmacêutico especializado em cannabis medicinal, e a Secretaria de Saúde na presença do Dr. Carlos Alberto Moutinho, que vai representar a nossa secretária, também muito competente em políticas públicas para a saúde. Então é uma rede de apoio que vai trazer... Eu pensei que fosse só vocês dois, não, é um grupo especializado no tema. Eu vou renovar o convite aqui. Quero aproveitar, Paulinho, para te cumprimentar pela iniciativa, viu? Sem dúvida alguma, é de grande importância essa medida para a comunidade. A implantação na rede pública. Olha quanta gente a gente encontra aqui na região que depende muito desse tipo de atendimento, não tem acesso, não é? Não, obrigado, Dário. A gente, como vereador hoje, a gente não sabe de tudo, a gente não tem acesso a tudo, mas a gente procura amigos, parceiros, né? Para a gente estar auxiliando e ter essa sensibilidade com a população. O Gustavo, o Marcelo e a Rafaela aqui procuraram a gente e a gente está abrindo esse espaço e a gente quer isso, ajudar a população que é mais carente e não tem acesso a esse medicamento, que hoje ainda sofre muito preconceitos. Sem dúvida alguma. Inclusive, tem que vencer o preconceito da utilização da cannabis no serviço público, porque há um preconceito muito grande em relação a isso. A história do THC, né, do canabidiol, isso aí é tráfico, não sei o quê. Bom, nós temos... eu pesquisei hoje para começo de conversa, pesquisei aí na internet, a Anvisa autorizou, segundo a matéria que eu achei na internet, 18 produtos à base de cannabis que estão no mercado aprovados pela Anvisa. Agora, a doutora, conversando aqui no estúdio antes da entrevista, falou que não se resume a 18, né? Então, esses 18 são dispostos nas farmácias. Mas, em verdade, nós temos mais de 327 que são possíveis de importação. Isso para além do que a gente chama dos óleos artesanais, que são feitos pelas associações. Bom, quer dizer, tem 18 aprovados pela Anvisa, que pode ter na farmácia, o médico prescreve, você vai lá na farmácia com a receita e compra. Isso mesmo. Agora, tem 300 e tal... Que você consegue importar. Que pode ser importado. Isso. Mas isso aí é só para quem pode, né, doutora? Então, a ideia realmente, quando a gente fala em democratização do tratamento, é exatamente romper essa barreira do que para quem pode. Mesmo porque... Todo mundo tem que poder, né? É isso, né? O direito à saúde é uma cláusula pétrea constitucional. Então, ele precisa ser realmente prestigiado e privilegiado. É mais do que exercer a isonomia, é realmente o senso de justiça que a gente tem que aprender, que é dar a cada um que é seu. Então, todo mundo tem que ter direito ao acesso à saúde e à saúde com qualidade, né? Essa é a verdade. Bom, a lei está sendo
debatida na Câmara, já passou por alguma votação? Não? Foi apresentada, né, Paulinho? Foi apresentada anteontem, Lei 39 de 2022. Ela já foi apresentada e vai seguir para a primeira e segunda votação agora. Na Câmara. Com certeza vai ser aprovada, né? Certeza. Isso sem dúvida alguma. Doutor Marcelo, foi um prazer muito grande conhecê-lo, recebê-lo aqui no programa. Tivemos uma grande aula. Pena que o programa tem que terminar, né? A continuidade do programa me obriga a encerrar o papo por aqui. Mas foi muito esclarecedor o papo. E a demonstração de conhecimento do doutor Marcelo é impressionante. O senhor trabalha com isso há quanto tempo, doutor? Eu trabalho com isso desde 2017, que a gente Tem iniciou 5 a anos. prescrição. Tem 5 anos só, doutor. 5 anos só. Tem 5 anos só. E a educação médica tem muito menos, né? Começaram os cursos médicos, as pós-graduações, há mais ou menos 4 anos atrás, 3 anos atrás. Então, realmente, porque vem aumentando muito a demanda, e com a demanda cresce também a educação. Eu não deveria, mas eu vou perguntar, o senhor atende onde? A gente... Não, porque eu estou interessado, as pessoas ficam interessadas e o doutor Marcelo tem um consultório aqui, né? Exatamente. Eu sou diretor técnico da clínica Sou Clínica Canábica. É uma clínica especializada em tratamento com cannabis medicinal. Ela fica situada no Vila Shopping, ali na Vila. E a gente faz o atendimento presencial e por telemedicina. Qualquer paciente. Quer dizer que tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp, é isso que eu vou passar. Só mandar um oi pra gente que a gente passa todas as informações. 998460909. 998460909, Clínica Sou. Essa alma? De alma, isso. De alma em inglês. Exatamente. Isso aí eu sabia, isso aí eu aprendi. Professor Coriolano, obrigado. Gente querida, logo mais faço questão de comparecer à Câmara. Vai ser muito importante essa audiência pública, muito importante para conhecimento das pessoas, muito importante para o sistema de saúde público da região do Médio Paraíba Fluminense. Você que é de Barra do Piraí, de Pinheiral, de Piraí, de Volta Redonda, de Barra Mansa, de Resende, você está convidado. O evento é em Volta Redonda, mas é um evento de importância para toda a nossa região. Não é, Paulinho? Isso. E, Dário, vai estar também transmitido pelo YouTube, pela Câmara, tá? Só acessar a Câmara dos Vereadores de Volta Redonda no YouTube. Vai ter online ao vivo lá. Vai ter a transmissão ao vivo, exatamente. Como nós estamos fazendo aqui pelo nosso canal no YouTube, transmitindo para qualquer lugar do planeta. Um abraço a vocês, obrigado. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado.